Bom, capacidade. As empresas também precisam determinar a capacidade de uma instalação realizar sua função ou funções pretendidas. Muita capacidade em excesso permite que a instalação seja muito flexível e responda a grandes mudanças nas demandas impostas sobre ela. Porém, a capacidade em excesso custa dinheiro e, portanto, pode diminuir a eficiência. Uma instalação com pouca capacidade em excesso provavelmente será mais eficiente por unidade de produto que ela produz do que uma com muita capacidade não utilizada. Porém, a instalação com alta utilização terá dificuldade em responder a flutuações de demanda. Portanto, uma empresa precisa fazer uma escolha para determinar a quantidade certa de capacidade a ter em cada uma de suas instalações. Galera, a ideia é o seguinte: qual é a minha demanda e o quanto eu preciso produzir? Qual é o meu público-alvo? A quem eu quero atingir? Se eu construir uma instalação monstra para uma demanda pequena, a minha eficiência vai para o barro, vai declinar. Por quê? Porque eu vou ter um custo muito alto de manutenção e não vou ter demanda que cubra esse gasto todo. Insolvência financeira, econômica, eu vou falir. O contrário também é verdade. Às vezes eu tenho uma demanda escrota, não consigo atender porque eu tenho uma capacidade pequena. Então, observem vocês a complexidade que é de se lidar com a logística. Porque a logística é muito ampla. Ela é muito ampla. E ela é fator estratégico da empresa, conforme nós estamos vendo aí. Bom, métricas relacionadas à instalação. O que ele chama de métricas aqui seriam fatores críticos. Fatores críticos. Então, lendo esse bruxo aí, ele coloca métricas relacionadas, métricas relacionadas, métricas relacionadas. Métricas tu podes entender como fatores críticos, beleza? Bom, um gestor deverá acompanhar as seguintes métricas relacionadas à instalação que influenciam no desempenho da cadeia de suprimentos. Bom, capacidade. Mede o volume máximo que uma instalação pode processar. Utilização. Mede a fração de capacidade que atualmente está sendo usada na instalação. A utilização afeta tanto o custo unitário do processamento quanto os atrasos associados. Com o aumento da utilização, custos unitários tendem a diminuir e atrasos a aumentar. Custo de produção por unidade. Mede o custo médio para produzir uma unidade de saída. Esses custos podem ser medidos por unidade, por caixa ou por quilo, dependendo do produto. Galera, só uma coisa que o Chopra não fez uma consideração aqui. Toda empresa, isso aqui é fato, toda empresa precisa saber quanto custa uma unidade do seu produto. É porque é com base nisso que ela pode estipular o preço e, obviamente, a sua lucratividade. Tranquilo? Então isso aí é óbvio. Bom, tempo de fluxo, ciclo teórico de produção. Teórico, na teoria, o tempo exigido para processar uma unidade se não houver absolutamente quaisquer atraso em qualquer estágio. Esse tempo de fluxo ou ciclo teórico de produção, esse ciclo teórico de produção, você vai entender como é o famoso tempo ótimo de produção. Ou seja, é aquele caso se tudo der certo. Se tudo der certo, meu irmão, a Lua estiver alinhada com o Sol, com a Terra, os astros, tudo a favor, bom, é o ciclo teórico de produção. Isso aqui é quase impossível de acontecer. Quase, não digo que seja impossível, mas é quase impossível de acontecer. Bom, ciclo médio real.
mede o tempo real usado por todas as unidades processadas por uma duração especificada como uma semana ou um mês. O tempo de fluxo ciclo real inclui o tempo teórico e quaisquer atrasos. Essa métrica deverá ser usada quando são definidas datas de vencimento para pedidos. Galera, eu preciso saber, lembra que eu falei do tempo de ciclo? Eu preciso saber quanto tempo a minha empresa leva para produzir uma unidade. E aí eu tenho aquele o tempo ótimo e aqui eu tenho o tempo real. Beleza? Esse aqui seria o ideal. Mas acontecem N fatores, N coisas, variáveis que não estão sob o controle do empresário, do produtor. Bom, contribuição de volume dos 20% maiores Stock Keeping Units, unidades mantidas em estoque. E cliente. Mede a fração de volume total processado por uma instalação representada pelos 20% maiores unidades de manutenção de estoque ou cliente. Um resultado 80-20, em que as 20% maiores contribuem 80% do volume, indica prováveis benefícios de focar a instalação onde os procedimentos são usados para processar de forma separada as 20% maiores e 80% restantes. Cara, o que ele está querendo dizer com isso aí? O autor ele poderia ser simples, claro, objetivo. Bom, como ele não foi, cabe a mim traduzir para vocês o que ele está querendo dizer. Primeiramente, preste atenção nesse detalhe aqui. Curva de Pareto. Existe um instrumento chamado curva de Pareto, ou curva 2080, ou curva ABC, ou análise ABC, ou uma questão que caiu na prova da SFSEX já há algum tempo atrás. O que eu vou explicar aqui, a SFSEX cobrou e colocou um outro nome chamado administração por exceção. Preste atenção nesse detalhe, como é que funciona isso aqui, essa brincadeira. Galera, a SFSEX, algumas vezes, cobrou esse assunto. E é um assunto muito simples da gente entender, que é uma análise ABC ou uma curva ABC, ou uma curva de Pareto. Detalhe que não foi o Pareto que criou essa curva, mas ganhou um nomezinho lá. Mas deixa essa história para lá. Galera, aqui nós temos produtos classe A, produtos classe B e produtos classe C. Isso aqui é uma forma de organização do estoque, de organização da instalação, que é a instalação, nesse caso aí, o depósito. Então nós temos produtos classe A, temos produtos classe B e produtos classe C. Essa teoria aqui, ela diz que o meu foco, o foco do gestor, tem que ser nos produtos classe A. Por quê? 20% dos meus itens do estoque, eles correspondem a 80% do valor do estoque. Então, esses são os produtos tops, os produtos em que eu tenho que ter total controle, total atenção, total, uma atenção no manuseio, a atenção máxima. São os itens que 20% das unidades corresponde a 80% do valor do estoque. Bom, como é que vocês vão gravar isso? Esse cara eu dou atenção máxima,
esse cara eu dou uma atenção média, esse cara eu dou uma atenção mínima. Por coincidência, assim, só para poder gravar, nada, assim, nada... Bom, se cai na prova, curva ABC, como é que eu vou entender isso aí? Simples. Você lembra disso aqui e você sabe que esses produtos classe A são muito tops, são muito valiosos. São aqueles em que o gestor tem que ter a máxima atenção. Esses aqui, porque 20% deles corresponde a 80% dos estoques. Bom, e como que a SpaceX cobrou certa vez? Ele não colocou esse nome curva de Pareto, ele colocou administração por exceção. Administração por exceção. Por que administração por exceção? Porque isso aqui está ligado a um conceito que é do Taylor, que é a teoria, o princípio da exceção. Bom, o que ele está falando aqui? A atenção é voltada para esse cara. O que foi exceção, ocasionalmente eu olho. Esse é o controle, mas a ideia é isso aqui. Esse aqui é o corriqueiro, esse aqui é o rotineiro. É esse aqui que eu quero, porque esse aqui é o que vale. E o nome do outro instrumento cobrado é isso aqui, administração por exceção. Galera, então pegando esse conceito aqui do Chopra, com essa ideia aqui, eu acredito que a gente conseguiu entender como que funciona essa classificação aí das instalações, essa forma de organizar as instalações com vistas nessa coisa chamada 20-80. A curva 20-80, a curva 80-20, aí fica a critério de quem. Ai, aguinha. Vamos nessa? Bom, tempo ocioso de processamento, preparação e parada. Mede, não é medir não, é mede. Mede a fração de tempo que a instalação estava processando unidade, sendo preparada para processar a unidade, indisponível porque estava inoperante ou ociosa porque não tinham unidades para processar. É óbvio que se nós fôssemos estudar contabilidade de custos, eu falaria para vocês exatamente que classificação de custos seriam esses aqui. Mas não é o caso, a gente não precisa ficar se degladiando aí com coisa que não cai. Bom, perda de qualidade. Mede a fração da produção perdida em decorrência de defeitos. Defeitos. Bom, antes que eu esqueça, para eu não esquecer, eu vou falar de uma coisa aqui. Antes que eu esqueça. Existe um modelo que é um modelo de excelência em produção que evita, que combate isso que nós acabamos de ler. Que é o modelo Six Sigma. Existe um modelo Four Sigma, né, mas evoluiu para um conceito do modelo Six Sigma. Quando a gente estuda a produção a fundo, quando a gente parte para um nível mais aprofundado de produção, a gente estuda uma coisa chamada índice de capabilidade, que é a capacidade de um projeto, de um processo atender ou não a um projeto. A gente não precisa entrar nisso, nem fazer os cálculos de índice de capabilidade, porque o nível que a SpaceX cobra de logística não chega a esse nível.
né? Isso aí, eu lá no concurso para analista do BNDES, eu era obrigado a ensinar. Então, eu fazia todos os cálculos, mostrava e tal. Aqui que vamos com a parte teórica. Vamos falar daquilo que interessa para nós, que já foi pauta, já foi assunto de prova. Esse modelo Six Sigma aqui, quem criou ele foi a Motorola. A Motorola, ela conseguiu modelar, adequar a sua cadeia de produção de forma que a cada 1 milhão de produtos fabricados tinha-se apenas 3,16 defeitos. Então, o que acontece aqui com as empresas? A cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos hoje, na sua parte específica de cadeia produtiva, de produção, ela busca trabalhar no modelo Six Sigma. Porque isso aqui é tido como um modelo de excelência. Gente, bom, tá aqui. Se por acaso cair na prova o Six Sigma é um modelo de excelência criado pela Motorola que ela permite que a cada 1 milhão de produtos fabricados tenha-se no máximo 3,16 defeitos. Bom, vamos para um outro conceito. A evolução do Six Sigma, os japoneses, eles implementaram, já fazendo um link ali com qualidade, gestão da qualidade / logística, porque a qualidade e logística elas estão altamente integradas. Logística, produção, administração de materiais, elas estão altamente integradas. Poka-yoke. Bom, o que é o Poka-yoke? Isso aqui é o tal da zero falha, zero defeito. Zero falha, zero defeito. Ou seja, o chamado erro zero, né? Uma explanaçãozinha rápida. A ideia é o seguinte. Deixa eu apagar aqui para a gente poder entender como é que funciona isso aí, já que o Chopra está falando sobre defeitos e tal, eu aproveito e faço um link com qualidade aqui que tem tudo a ver na prova de vocês. Sem ficar viajando na maionese. Galera, quando a gente estuda lá a qualidade, a gente sabe que a qualidade ela veio evoluindo ao longo do tempo. Antigamente era feito tudo por amostra, por amostragem, e os japoneses eles implementaram, depois de Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, tem um outro bruxo aí também que eu esqueci agora. Bom, enfim, essa galera, né, vem implementando, até chegar nesse modelo da filosofia Poka-yoke. A ideia é o seguinte. Aqui estão os estágios da cadeia de produção. É isso? E eu falei para vocês que a cadeia produtiva está inserida também no conceito de cadeia de suprimento. Antes do material partir para B, ele é todo inspecionado aqui. Somente quando ele é inspecionado é que ele passa para B. O B é processado, quando ele está completinho, pum, ele passa para uma inspeção e passa para C. Ele é todo completinho, passa para a inspeção e passa para D. Quando ele chega no D, ele passa por uma inspeção final. Então, a probabilidade de ocorrer um erro é praticamente zero. Então, isso é a filosofia Poka-yoke. Mas o que levou os japoneses a criar a filosofia Poka-yoke?
foi uma coisa que já caiu muito em prova, a chamada logística reversa. O que é a logística reversa? É a logística que vem do consumidor final para o primeiro estágio da empresa. Bom, uma das vertentes da logística reversa era aquele material que foi com defeito para o cliente, ele tinha que ser recolhido e ele passava a ser investigado aonde foi que deu ruim. As empresas gastavam muito com isso, em ter que recolher o material do cliente de volta que foi com defeito, ter que ressarcir o cliente com o outro, ainda ter que ficar investigando aonde que deu ruim, por que deu ruim. Então o que as empresas fizeram? Os japoneses criaram a filosofia Pokayoke. Eles, na verdade, não é desenvolver, eu esqueci a palavra agora. Gente, baralho. Aperfeiçoaram. Pronto, lembrei. Eles aperfeiçoaram o que a Motorola já estava fazendo, que era o Six Sigma. Então vamos ficar ligados nesses conceitinhos de qualidade, porque a cadeia de suprimento ela conta com isso. A qualidade do processo vai implicar na qualidade da prestação do serviço. E o cliente vai sentir isso. Com qual nome que o autor chama aqui? Responsividade. Pegou o link? Ficou de boa? Bom, perda de qualidade mede a fração da produção perdida em decorrência de defeitos. Tamanho médio de lote de produção. Mede a quantidade média produzida em cada lote de produção. Grandes quantidades por lote diminuirão os custos de produção, mas aumentarão os estoques na cadeia de suprimentos. Olha aqui, ó. Grandes quantidades diminuirão os custos de produção, mas aumentarão o quê? Os estoques na cadeia de suprimento. É necessário que tenha o quê? Um tamanho médio de lote de produção, nem mais nem menos. Mas isso aí a gente vai acontecer o quê? Vai ter que fazer cálculos de previsão de demanda, uma série de coisas. Bom, nível de serviço de produção. Mede a fração de ordens de produção concluídas em tempo e por completo. Na verdade, esse nível de serviço aqui, vou fazer um comentário aqui com vocês rápido. Eu ia comentar agora uma coisa chamada lote econômico de compra, o LEC. Mas eu não vou comentar o LEC agora não. Eu vou deixar o LEC para daqui a pouco. Quando nós estivermos falando de estoque, eu vou mostrar para vocês, através de um gráfico dentro de Serra, alguns detalhes. Mas deixa eu só falar sobre esse nívelzinho aqui, ó. Esse nível de serviço aqui, de produção. Ele mede a fração de ordens de produção concluídas em tempo e por completo. Bom, galera, nível de serviço ou nível de atendimento. Como é que ocorre isso de uma forma simples para a gente poder entender? Existe uma taxa, eu vou botar aqui uma taxa, vou chamar de I, e ela vai ser igual a número atendidos sobre número de pedidos realizados. Beleza? Então, como é que eu vou mensurar o meu nível de serviço ou o meu nível de atendimento? Assim, ó, dessa maneira. Vou dar um exemplo. Em um mês, em abril, foram realizados 100
pedidos. 100 pedidos foram realizados. Só que o seguinte, eu só atendi a 85 pedidos. Logo, o meu nível de serviço, o meu nível de atendimento é de 85%. Essa é a forma mais simples de eu saber se a minha cadeia de produção ou a minha cadeia de suprimentos ela está atendendo ou não a demanda, está atendendo ou não o cliente. Se eu tenho tantos clientes que me pediram e eu só consegui atender a tantos clientes, este nível de serviço aqui, ele é um fator de suma importância para mensurar como eu estou tratando meus clientes. Beleza? Não pode perder essa informação. Se por acaso cai na prova, né? Se não cair, você fica com ela no sangue e guarda aí para um dia você bater um papo depois do almoço. Beleza? Conhecimento nunca é demais. Tranquilo, galera? Então eu quis mostrar isso aqui para vocês, que é uma forma simples de nós mensurarmos o nível de atendimento ou o nível de serviço. Beleza? Galera, próxima aula nós vamos falar então um pouco de estoque. Na verdade não vamos falar um pouco não, nós vamos falar bastante de estoque. Beleza? Então na próxima aula eu vejo vocês. A gente vai tratar e vou falar de vários assuntos aí de estoque. Vamos dar continuidade no nosso assunto aí. Espero aí que vocês estejam adquirindo aí um pouco de conhecimento para ajudá-los na prova. Grande abraço, a gente se encontra aí, até a próxima. Valeu, gente.